pois é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus não para matar o homem. Claro que Deus tem poder para matar o homem, não só a carne, mas o espírito. Não só a carne, mas a alma. Mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para trazer vida, vida aos sepulcros, vida onde não há vida. É o poder de Deus para a salvação daquele que está perdido, daquele que está escravizado. O poder de Deus, aleluia, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O que isso significa? Primeiro do judeu, porque o Evangelho veio pregado primeiramente para os judeus. Segundo, para os gregos. Deus não fez acepção, embora os judeus não aceitaram, embora os judeus não reconheceram o verbo vivo andando sobre eles, não reconheceram o Filho unigênito de Deus, aleluia. Mas Deus também levou o Evangelho para aqueles que não eram povo seu, para aqueles que estavam longe, para aqueles que eram gentios, para aqueles que estavam em trevas, para aqueles que talvez não tinham expectativas de vida, não tinham expectativas de esperança de salvação. Mas Jesus, ele veio e trouxe o Evangelho. Deus não fez acepção. Glória a Deus. Deus não fez acepção e Ele não faz acepção no Jesus. Ele quer salvar tanto, aleluia, o ateu como o idólatra. Ele quer salvar, aleluia, aquele que não crê, aquele que talvez ele crê apenas de lábios. Deus quer salvar aquele que está nas drogas, aquele que está no leito. Deus quer salvar aquele que está no tráfico, aquele que é homicida, aquele que é estuprador. Sim, Deus quer salvar, aleluia. O Evangelho da salvação é para todos aqueles que crê. Não há acepção, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, o seu único Filho, para salvar, aleluia, para salvar a todo aquele que crê, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa forma de salvação para todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. O Evangelho é poder, aleluia, para transformar um homem que era perseguidor em servo de Cristo. Atos capítulo 9, quando você ler a conversão, aleluia, de Saulo, Atos 9, do 9 ao 20, Saulo no caminho de Damasco, aleluia, aspirando ameaça contra a igreja, desejando matar aqueles que serviam a Jesus, aleluia. Paulo estava nesta direção e ele tem um encontro com Cristo, e ele cai do cavalo e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele prontamente ali o encontro com Jesus muda a vida dele. Depois de Atos 9 ele se torna o maior pregador, o maior missionário da sua época, aleluia. E isso ardeu tão forte em seu coração, aleluia, a mensagem do Evangelho, que transformou ele num blasfemo, num ganhador de almas, e transformou ele num perseguidor, em um servo humilde do Senhor, e transformou ele, aleluia, aleluia, num perseguidor, naquele que ia proclamar o Evangelho por todo mundo daquela época, aleluia. Esse é o poder do Evangelho. Aleluia, o poder do Evangelho, aleluia, transformar idólatras em servos de Deus. Paulo, escrevendo aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, aleluia, ele fala que muitos anunciavam a respeito de Paulo e os que estavam com ele, que eles entraram na Tessalônica e pregaram